Oi pessoal, tudo bem? Vocês sabiam que a população autodeclarada negra, ou seja, identificada como pardos e pretos no Rio Grande do Sul, representa pouco mais de 16% dos habitantes do estado, totalizando 1,7 milhões de pessoas? E ao mesmo tempo, vocês sabiam que o Rio Grande do Sul lidera o ranking nacional de crimes de injúria racial? Esses dados evidenciam a necessidade de estabelecermos um entrecruzamento entre a educação para as relações étnico-raciais e a história pública. Para tanto, proponho que utilizemos um conceito ampliado de educação, como uma forma de aprendizado que ocorre para além das escolas e universidades. O aprendizado histórico também ocorre em espaços não formais de ensino, como arquivos, memoriais, museus, redes sociais, ruas. Assim sendo, a educação para as relações étnico-raciais também é de responsabilidade das historiadoras e dos historiadores em suas práticas profissionais e na elaboração de projetos de história pública. Por isso, proponho que vocês leiam as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana e pensemos na elaboração de um manifesto para uma história pública antirracista. Nesse manifesto, devemos explicitar com que forma de escrever a história e difundi-la estamos comprometidos e, além disso, que valores promoveremos com nossas práticas de história pública. Vou citar algumas possibilidades para vocês a partir da leitura das diretrizes. 1. A diversidade. As diretrizes fazem referência à legislação que garante igual direito às histórias e culturas que compõem a nação brasileira, além do direito de acesso às diferentes fontes da cultura nacional a todos os brasileiros. Desta forma, um dos compromissos de uma prática de história pública antirracista seria a ideia da diversidade, chamando-nos a atenção para cuidarmos com propostas que generalizam a partir da experiência dos sujeitos brancos universal, válida para todas as etnias. 2. Positivação. A valorização da cultura e da história dos africanos e dos afro-brasileiros está diretamente relacionada a uma perspectiva de positivação de sua cultura e história. Isso não significa que temas como a discriminação e a violência não devam ser abordados, mas também é possível focar em diferentes estratégias de resistências individuais e coletivas. Assim sendo, podemos nos questionar se nossas práticas de história pública possibilitam a divulgação e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial. Descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos, para interagirem na construção de uma nação democrática em que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e a sua identidade valorizada, como afirma as diretrizes. 3. O preconceito. Muitos afirmam que vivemos em um estranho país onde não se nega o racismo, mas que ninguém se declara racista. Sem aprofundarmos questões relativas ao racismo estrutural e a sua perpetuação em formas mais ou menos veladas, podemos, a partir do estabelecido nas diretrizes, nos questionar se nossas práticas de história pública perpetuam preconceitos, desqualificam grupos étnicos, utilizam palavras que expressam sentimentos de superioridade em relação às populações historicamente discriminadas. Nossa linguagem reproduz violências desse tipo? Essa é uma pergunta que sempre devemos nos fazer. Pessoal, essas foram apenas 3 possibilidades de usarmos as diretrizes para pensarmos nossas práticas de história pública. Quando nos comunicarmos com o grande público, quando propusermos práticas de divulgação científica de história, quando elaborarmos projetos colaborativos, ao que mais devemos estar atentos? Essa é a tarefa de vocês para elaborarmos juntos esse manifesto por uma história pública antirracista. Por último, gostaria de finalizar esse vídeo falando sobre 3 projetos que contribuem para uma história pública antirracista, produzindo, disseminando e popularizando conhecimento sobre a cultura e a história africana e afro-brasileira. O primeiro deles é o Passados Presentes, História da Escravidão no Brasil, desenvolvido a partir da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com outras parcerias. O projeto tem por objetivo reconhecer as experiências de descendentes de africanos e afro-brasileiros escravizados e estimular o turismo de memória no Rio de Janeiro. Além do site, que funciona como um banco de dados, foram desenvolvidos um aplicativo para o celular, exposições permanentes em quilombos, sinalizações turísticas e memoriais a céu aberto. Essas iniciativas foram feitas em colaboração com diferentes comunidades. Depois, gostaria de citar o Salvador Escravista, um projeto colaborativo que procurou assinalar em um mapa virtual da cidade de Salvador as homenagens a escravocratas em estátuas, prédios e nomes de rua. O objetivo é contribuir para o ensino da educação básica, mas também como ferramenta de pesquisa para a história soteropolitana. A iniciativa conta com professoras e professores de diversas universidades brasileiras, Universidade de Brasília, Universidade do Estado da Bahia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Universidade Federal do Piauí,
Universidade Federal da Bahia e Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Por fim, quero destacar o Museu do Percurso do Negro em Porto Alegre, um projeto que busca visibilizar a história da comunidade afro-brasileira na capital rio-grandense, assinalando determinados espaços com obras de arte e criando assim uma rota da história e da memória negra. Trata-se de uma iniciativa realizada em colaboração com a comunidade, a partir do diagnóstico de uma ausência de representatividade negra no patrimônio cultural, o que resultava na invisibilidade social. A proposta foi desenvolvida em diferentes etapas, coordenadas por diferentes organizações sociais de Porto Alegre, com financiamento público. Bem, esses foram apenas alguns exemplos, existem muitas outras iniciativas. Lembre-se que abordar temáticas referentes à cultura e história dos africanos e dos afro-brasileiros não é suficiente para a promoção de uma história pública antirracista. A promoção da educação para as relações étnico-raciais e o combate ao racismo se dá através da postura das historiadoras e dos historiadores frente a qualquer objeto de pesquisa ou iniciativa de história pública. Se não nos engajarmos por uma história pública antirracista, seguiremos naturalizando e reproduzindo abordagens, histórias, memórias, narrativas e personagens. Conhecer outras epistemologias, outras matrizes, outros referenciais, problematizar a branquitude, promover a reflexividade para enfrentar o racismo são formas de contribuir para uma educação mais democrática e de qualidade. Não esqueça também de se questionar em relação ao seu pertencimento étnico-racial ao realizar suas proposições de intervenções no espaço público através da história pública. Como futuras historiadoras e futuros historiadores, é importante que todas e todos nós nos comprometamos com interpretações históricas e práticas profissionais e historiográficas antirracistas, pois somente assim promoveremos a democracia. Até a próxima aula!